Boa noite. Nós temos tratado do tema da corrupção, dos escândalos que envolvem o país, as reformas, a política tributária e tudo que ocupa os noticiários pelo viés político, pelo viés jurídico, e hoje chegou a vez de tratarmos do assunto pelo viés econômico. Vamos saber até onde a corrupção tem sido a saúva que vai acabar com o Brasil. Todos os que estão aqui são bem mais jovens do que eu, não lembrarão da marchinha de carnaval em que se cantava ou a saúva acaba com o Brasil, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Saúva, aquela formiga bunduda, que pica e queima. A saúva era a figura, a metáfora, a caricatura do período do mar de lamas, que era a corrupção dos anos 50, dos anos 60. Nós temos várias etapas da história para identificar a corrupção, desde 1500. Eu acho até que teve corrupção na história de perder o caminho das Índias, mas isso aí é outra história. Nós vamos ver o momento atual. Uma informação nesse quadro todo. Eu até já passava aos nossos convidados assim que cheguei na bancada. O Senado encerrou hoje a sua sessão lá em Brasília com uma aprovação de significação. A proposta de emenda constitucional, a PEC das coligações, a PEC que proíbe coligação em eleição proporcional. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Foi aprovada em segundo turno no Senado e agora vai à Câmara. Se a Câmara também aprovar duas vezes, e assim que tem que ser, e com placar ainda qualificado, porque se trata de emenda constitucional, e se tudo isso acontecer antes de outubro, um ano antes da próxima eleição, tem eleição ano que vem, para as prefeituras e as câmaras de vereadores, se tudo isso acontecer neste tempo, nós, em 2016, não teremos mais partidos coligados para fazer bancadas nas câmaras municipais. Esta emenda tem a assinatura do senador José Sarney, do alto de seu interesse democrático, por todas as coisas da rigidez, dos costumes e tudo mais. É dele a emenda e foi aprovada. Vamos ver como é que a Câmara resolve esse impasse. Enquanto estamos por praticar orçamento obrigatório, impositivo, as emendas que os parlamentares têm no orçamento, o Executivo tem que efetivamente cumprir. Isso pode mudar. E o financiamento público das campanhas vem aí, se amplia, ele já tem dinheiro público atualmente. Nós temos, na verdade, um quadro hoje de financiamento misto. As empresas privadas, as doações e ainda a possibilidade e a obrigatoriedade do uso do fundo partidário, que é dinheiro público. Vamos para um outro regime, com cláusula de desempenho. O partido tem que ter um determinado tamanho para ganhar não só tempo de televisão, como dinheiro para as campanhas. Tudo isso se reflete no dólar, na inflação, nas exportações que estão abaixo do esperado. 2015 é um ano para esquecer e 2016 é um paraíso que se apresenta. Tudo isso faz o Conversas Cruzadas desta noite. Convidados do programa, o professor de Economia da PUC, Leandro de Lemos, o professor e economista da Unicinos, pesquisador da Fundação de Economia e Estatística, Robert Ávila, o cientista político e diretor do Instituto Liberal, Fábio Osterman, e o advogado tributarista e professor da Unicinos, Marciano Buffon. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio, com você, a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Fruc, viver é do jeito que você gosta. Setsergs, a força do transporte e logística. E Cepro RGS ou Ceprorgs, como você quiser dizer, tá certo? Uma plataforma de negócios e representatividade única. Mande seu recado, participe. Olha o e-mail, conversas.cruzadas@tvcom.com.br. No Twitter, no singular, @Conversa Cruzada. Ou no meu Twitter aqui. Eu também atendo e respondo. @RS Cláudio Brito.
A interatividade aqui no Conversas Cruzadas, patrocínio de Traduzca, traduções e simultâneas, compromisso com a sua palavra desde 1998. Pois é, tradução e simultâneas, você estranha um pouco o texto, faz tradução de documentos, pega o seu texto e traduz, ele entrega, como também faz traduções simultâneas em eventos, põe lá o fonezinho e fica ouvindo o Leandro de Lemos traduzir o grego para você. Tá certo? É mais ou menos isso, economês e grego é a mesma coisa. Tá certo? Até os gregos não leram muito bem o economês, que andaram se dando muito mal. Leandro de Lemos, tudo bem? Tudo bem. Recentemente você publicou em Zero Hora um artigo em que fala do custo da corrupção, em última análise. Perfeito. Quanto é que cada um de nós, quanto é que cada brasileiro nasce devendo, hein? Depende de se for uma dívida financeira, econômica ou uma dívida moral, né? Pois é. Bom, em primeiro lugar, boa noite aos colegas de mesa, Brito, aos telespectadores. Você fez referência a esse artigo, na verdade, de ontem, né, que publiquei, sobre... O título era O que corrompe e o que corrói, né, onde eu tentei trazer à tona um pouco, né, essa discussão, talvez até periférica, pelos debates que se falam. Precisa de reforma política, precisa de uma reforma ética, moral do país, enfim, que é a questão da economia, né? De certa forma, tu mesmo já no início do programa relatou, talvez começou lá em 1500, né? E tinha marchinha de carnaval nos anos 50, se a gente pegar o período Vargas, a gente vai ver, né, que as denúncias de corrupção já existiam fortemente. A gente vai ter lá o período JK, que aí Brasília é o expoente talvez maior, a própria obra questionada até hoje, superfaturamento começa a se inventar, surgem as grandes empreiteiras, né? O plano de metas, o famoso plano de metas do governo JK. Isso. E 50 anos em 5. Isso. Levaram também 50 anos em 5, né? Perfeitamente, 50 anos de dívidas, né? Daí vem o Jânio Quadros com a vassourinha para varrer a corrupção, né? E aí a gente passa por períodos militares que também haviam, né? Se a gente lembrar aí vários casos, Andreasa, enfim, vários casos que Ilhas Rezende, que passaram também no período militar. A bem da verdade, precisamos fazer essa justiça. O senhor Mário Andreasa morreu pobre. É verdade. Morreu pobre. E também depois nós tivemos a Era Collor, que também era o caçador de marajás, enfim, né? E na verdade tem um vetor histórico. E o artigo ele tenta fazer uma pequena provocação, são centenas de trabalhos científicos, né, sobre economia, o impacto da corrupção na economia no mundo inteiro. Eu até fiz um trabalho aqui de tentar coletar, mas são autores, a maior parte ainda desconhecidos, atuais, né, que falam sobre a corrupção na Índia, a corrupção nos Estados Unidos, a corrupção na África e, obviamente, no Brasil. Né, estudos que mostram os dados, levantamentos, pesquisas, Banco Mundial, consultorias, enfim, envolvidas em levantamentos de dados sobre a corrupção. E o artigo ele faz uma provocação exatamente para a gente refletir do impacto econômico da corrupção no país, dado que também aponta ali o que corrói, que é um certo esclerosamento, né, dos sistemas de gestão no Brasil, né, uma certa arquitetura proposital, né, que é extremamente ineficiente dentro do país, seja para desenvolvimento de projetos que nós estamos vendo em obras públicas, seja para políticas públicas. A gente tem denúncias do Minha Casa Minha Vida, né, tem denúncias da Caixa Econômica Federal, enfim, denúncias e realmente são eventos, né, que são comprovados já, de corrupção endêmica em vários tipos de serviços e projetos públicos e também empresas privadas envolvidas. Né? Então, de certa forma, há um conluio entre a ineficiência no Brasil e a corrupção. E para se empurrar determinados projetos, acelerar determinados projetos, surgem as propinas. E a arquitetura do Estado no Brasil ela é tão complexa que também o tomador de decisão ele se vê impune, né? É difícil, de fato, recuperar quem tomou a decisão ou quem se beneficiou, apesar de que os mecanismos hoje da tecnologia da informação, TI, conseguem capturar nos bancos hoje informações mais precisas. Mas a corrupção ela tem um efeito extremamente perverso no que se refere à arrecadação de impostos,
né, porque você tem aí não só a sonegação de impostos, né, mas também um certo crescimento da economia subterrânea. A gente está vendo aí que existe uma economia que não é medida nem no PIB, né, que está por aí. Existe uma óbvia diminuição dos investimentos, porque o risco moral do país aumenta muito, né, a imagem do país fica comprometida, a reputação de empresas ficam comprometidas, investidores fogem não só de investimentos diretos, mas também de investimentos indiretos do país. Obviamente, um aumento da ineficiência, que já citei, uma diminuição do crescimento do PIB pela diminuição da produtividade, um aumento da burocratização do país, burocratas tomam decisões aonde alocar recursos, isso é um grande risco, porque acabam beneficiando com incentivos fiscais, por exemplo, não por uma lógica econômica, racional e técnica, e sim porque talvez tenha aí conluios já, uma arquitetura de financiamento de campanhas para depois essas empresas serem beneficiadas, aumento das desigualdades sociais e da distribuição de renda, né? E aí tem efeitos também do que a gente chama de economia institucional, né? A falta de credibilidade da governança, uma perda de moral dos governantes, das lideranças e das instituições com a própria população, que tem descrédito. E lá fora, como o artigo termina ali, todos nós somos brasileiros. Então, se a gente observar o que está aparecendo nos principais sites, nos principais jornais do mundo, né, a imagem que temos lá, que o modelo de negócios que se tem no Brasil é um modelo baseado em propinas, em corrupção, né, em uma certa malandragem histórica do Brasil, do jeitinho brasileiro, que acaba tendo que molhar a mão de né, superfaturar a obra, desviando recursos públicos, que encarecem mais ainda os impostos, encarecem os produtos das empresas, diminuem os investimentos e é um círculo vicioso, cujo nó é difícil realmente desatar. Robert Ávila, corta esse bolo e pega a tua fatia. Vamos lá. Bom, boa noite, Brito, boa noite aos colegas e também aos nossos amigos que estão em casa. Esse tema da corrupção ele é bastante instigante e, como quase todos aqui, sujeito a bastante de controvérsia, né? Em primeiro lugar, eu não gosto, eu tenho um certo desconforto assim, né, com a visão de que o Brasil é corrupto, né? Eu acho que o ser humano, né, da história humana é de corrupção. Né? E hoje, presentemente, a gente tem diversos casos de corrupção no mundo inteiro, né? Na Espanha, o Partido Popular lá teve 51 integrantes que foram presos. O Nicolas Sarkozy na França, que é o ex-presidente, né? Ele está também sofrendo um processo. Nos Estados Unidos teve o caso da Enron, da WorldCom. Final do ano passado, agora saiu também um indicador lá da União Europeia, que a Europa perde 120 bilhões de euros por ano em corrupção. Isso é 400 bilhões de reais, mais ou menos. Tá? Então, quer dizer, não é que o Brasil é corrupto, né? O Brasil tem muita gente que é corrupta, né? Assim como outros países que também têm. É claro que temos problemas no Brasil, que eventualmente pode ser melhor ou pior do que alguns países. Com relação, por exemplo, aos negócios, de fato, o que a gente está assistindo, que está ficando relativamente claro, né, é que no negócio das empresas com o Estado, a empresa acaba pagando uma certa quantidade a mais ali para financiar as campanhas, né, não pouco enriquecimento lícito e mais financiamento de campanha, né, dos partidos. Na China, por exemplo, que é um dos países que mais cresce no mundo, embora esteja crescendo menos, a corrupção é muito mais enraizada do que no Brasil. Né? Então, lá, a cultura das pessoas é corrupta mesmo. Né? Recentemente fizeram uma pesquisa na América Latina, quanto por cento das pessoas, dos entrevistados, né, foram requisitados para pagar propina para um servidor público. No Brasil deu 1,6. Então, eu sou um pouco mais cauteloso com os arroubos que a gente vê da população e tal, né? Eu gosto mais de olhar os números com mais frieza. Por exemplo, com relação à corrupção propriamente dita, né? É difícil de estimar a corrupção por motivos óbvios. Agora, existem algumas estimativas. A que eu confio mais é a da ONG Transparência Brasil. Ela diz que o ano passado o Brasil perdeu 85 bilhões de reais em corrupção. E a Fiesp
faz um cálculo anual também, o de 2014 deu 100 bilhões. Né? Eu confio mais na Transparência Brasil, mas vamos ponderar as duas, no caso. Só por curiosidade. Sim. Mais da metade das empreiteiras envolvidas nos escândalos que temos tomado conhecimento tem filiação à Fiergs. A Fiesp. A Fiesp, sim. A Fiesp. Né? Sim, claro, exatamente. Elas estão lá, né? E elas têm esse discurso contra a corrupção, mas no fundo, né, elas estão um certo acordo ali com as várias esferas do Estado. Né? Agora, esses 100 bilhões aí, por isso que eu gosto de ponderar, colocar os dados assim mais concretos, né? 100 bilhões é bastante, faz muita falta, mas é 2% do PIB. E 85 bilhões é 1,7% do PIB. Então, se os dados da ONG Transparência Brasil e da Fiesp estão corretos, é em torno de 2%. Pode ser eventualmente mais, é difícil precisar, vamos supor que chegue a 5%. Né? É bastante. Mas não é esse o grande furo da bala para resolver os problemas sociais, da saúde, da educação do Brasil, porque esses indicadores, depois eu trago, são muito maiores. Né? Por exemplo, o Brasil gasta 6,1% do PIB em educação, é o triplo, tá certo? Em saúde é 4%, é o dobro. Os dois juntos é 5 vezes mais. Então, não é esse o grande problema do Brasil. É um problema sério que tem que ser combatido com seriedade também, né? E não eventualmente com arroubos também, enfim, com golpismo, né? Como é que se combate a corrupção? Bom, com transparência dos gastos públicos, com o Ministério Público forte, com leis, né, severas para todos os cidadãos, não só os comuns, mas também os políticos, aqueles mais privilegiados, com a Polícia Federal, né, com autonomia. A Polícia Federal, é preciso dizer, inexistia há pouco tempo atrás. A Polícia Federal fazia passaporte no Brasil. Né? Atualmente, a Polícia Federal está indo atrás. Está enganado. A Polícia Federal também mandava aqui para a redação, nos anos 70, o seguinte comunicado: de ordem do superintendente do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, está proibida a divulgação de qualquer notícia sobre a bomba que estourou hoje na sede do Citibank na rua 7 de setembro. Esta ordem chegou aqui nesta redação, eu estava aqui, eu li isto no mural da redação da TV Gaúcha, então. Esta ordem foi afixada na parede, proibindo-nos de divulgar notícia de uma bomba ao meio-dia, bomba que estourou só às 3 da tarde. A proibição veio antes do atentado. Já se sabe quem foi que fez o atentado, né? Já se sabe quem fez o atentado. Algum apressado mandou algum coronel ou general esqueceu de dar a ordem. Olha, assim que estourar a bomba, tu manda a proibição lá para a TV. Nós mandaram a proibição antes. Ninguém me contou. Eu estou prestando depoimento. Cadê a Comissão da Verdade? Eu conto. Então, a Polícia Federal funcionava muito. Mas não para combater a corrupção. Né? Funcionava muito. Tinha outras funções, mas só para concluir então o raciocínio, é isso, né? A Polícia Federal hoje está fazendo um trabalho brilhante, exemplar, a gente tem que aplaudir isso, tem que desejar que ela tenha autonomia cada vez mais e que ela não fique, né, fazendo passaporte ou então escamoteando outros interesses escusos. Muito bem. Fábio Osterman, traz a leitura do mundo empresarial. Bom, muito boa noite ao Brito, aos colegas de mesa, especialmente aos colegas telespectadores em todo o mundo, que eu sei que muita gente assiste pela internet, Brasil afora. A corrupção, obviamente, é um problema seríssimo do Brasil. Te faço uma pergunta bem clara. As empresas são vítimas de extorsão ou são corruptoras? Eu acho que depende muito da circunstância, mas primeiramente eu acho que é importante a gente pontuar algumas questões, como por exemplo, acho que o primeiro passo para nós abordarmos a corrupção de uma maneira séria, de uma maneira realmente comprometida com o melhoramento da situação, é admitirmos que o Brasil tem um problema sério de corrupção. Eu queria começar, inclusive, discordando do colega que comentou que o Brasil não tem relativamente um problema de corrupção. Ele mesmo trouxe números de perdas de corrupção na Europa inteira e no Brasil,
que são praticamente equivalentes. Se a gente for comparar o PIB e a população de ambas regiões, a gente pode ver que existe uma desproporção muito grande, que corrupção é sim um problema seríssimo no Brasil. Desculpa, desculpa te interromper, mas na Europa é 120 bilhões de euros, né? No Brasil 100 bilhões de dólares. De reais. De reais. Bom, somente a Petrobras apontou perdas devido à corrupção de 88 bilhões de dólares. Esse dado é bastante controverso. Sim, mas eu acho que a corrupção é um problema sério. É um problema seríssimo. Não, concordo. Esse discurso, a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso de minimizar, de dizer que é só 1,7% do PIB, porque a corrupção é uma chaga moral que tem implicações seríssimas sociais, econômicas, jurídicas e políticas, porque ela vai minando a confiança do cidadão nas instituições e, com isso, ela acaba gerando consequências muito sérias à própria legitimidade do Estado, que é uma coisa muito importante. Acho que no Brasil a gente tem, especialmente, o componente cultural, que a gente não pode ignorar. A gente tem uma cultura historicamente permissiva a pequenos e também a grandes desvios. A gente tem uma cultura historicamente patrimonialista, herança portuguesa, né, de uma confusão entre o que é público e o que é privado, que acaba afetando profundamente a relação da população com o seu Estado. E a gente tem também questões institucionais, né? A impunidade, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil para a grande maioria dos crimes, tanto para crimes em que existe uma violência de fato, quanto para crimes de colarinho branco, especialmente para crimes de colarinho branco, aliás. Eu acho que a gente precisa saudar, assim, a independência do judiciário, a independência da Polícia Federal, mas a gente precisa reconhecer que nunca houve tanta corrupção no Brasil hoje. A gente pode, claro, especular sobre se havia no passado ou se não havia, mas eu acho um pouco complicado simplesmente se afirmar que não havia no passado porque não investigava e agora se há. Como é que a gente vai provar isso efetivamente? É um argumento simplesmente que não se tem como contestar porque não há dados a respeito. A gente pode meramente especular. O que a gente sabe, no entanto, é que nunca se teve tanta perda para a corrupção e isso é um problema sério e precisamos lidar com isso de uma maneira séria, de uma maneira aberta e de uma maneira que coloque a responsabilidade onde ela deve estar. Se existem empresas envolvidas em casos de corrupção, as pessoas envolvidas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, devem ser punidas exemplarmente, mas também os agentes públicos. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vive num país onde existe todo um sistema de criação de dificuldades para a venda posterior de facilidades. E é por isso que e o Instituto Liberal, que eu represento, eu não represento o mundo empresarial em si, né? Quisera eu poder representar o mundo empresarial, acho que no mundo empresarial tem muitas ideias divergentes, muitas delas, inclusive, se beneficiam desse sistema corrupto e inescrupuloso de associação entre empresas e estados, que nós liberais consideramos muito deletério ao desenvolvimento econômico do Brasil, ao desenvolvimento social e a própria integridade política do nosso país. O fato vem sempre antes da lei. Primeiro nós conhecemos a corrupção e aí vamos atrás fazendo uma lei para tentar combatê-la. Assim acontece. Primeiro o homem matou para depois fazer um código penal dizendo que não podia matar. Muito bem. Vamos abstrair as tábuas da lei de Moisés. Isso é outra história. Mas veja bem, em 1993, no dia 21 de junho, este país ganhou a Lei 8666, a Lei das Licitações, que surge em 93, certamente depois de uma década de tramitação, para tentar impor regras a algo que estava calamitoso. O paraíso desvairado desta junção privado e público de maneira espúria. E eu, quando fiz a pergunta com muita seriedade, Osterman, para que fique bem claro ao telespectador especialmente. O empresário que está envolvido em qualquer desses escândalos foi extorquido ou corrompeu? Há quem diga, há empresários que dizem assim, se nós não cedermos à pressão do servidor, diretor da Petrobras, para lhe dar dinheiro, nós não ganhamos qualquer chance na licitação. Aí os empresários também vêm para um mecanismo de defesa. Vamos nos reunir e vamos decidir nós quem ganha a licitação. Os clubes, a cartelização e tudo isso. É a história do ovo e da galinha, né? Sim. Isso acho que é fruto, em parte, também dessa degradação moral gerada por esses aspectos institucionais e culturais também. Os empresários simplesmente passam a achar,
não só empresários, enfim, a corrupção é algo cotidiano no Brasil hoje, envolvendo sindicatos, envolvendo pessoas físicas. A todo momento a gente vê pequenos desvios que poderiam ser comparados com corrupção também. Mas o ponto fundamental é esse, que os empresários muitas vezes acabam se aproveitando dessa espécie de desculpa para cometer esses desvios, que são desvios imorais e que devem ser condenados severamente. Não estou aqui para defender nada desse tipo. Marciano, é a tua vez. Boa noite, Brito. Boa noite, meus colegas aqui, aos caros amigos que nos assistem. A questão da corrupção realmente tem ocupado os espaços centrais do debate no país, em todos os meios. E o que se percebe, de uma maneira até alegórica, ao meu ver, é que não existe nenhuma pessoa favorável à corrupção. Não houve nenhuma marcha, não houve nenhum protesto em favor da corrupção. Talvez os mais corruptos, historicamente, sejam contrários à corrupção. E mesmo assim ela continua tão em voga e tão evidente. Isso me faz lembrar uma pequena história, que é com E mesmo, porque não é verdadeiro, né? Da despedida de um policial rodoviário numa pequena cidade, não do interior do Rio Grande do Sul, mas de um outro estado. E estavam nessa festa, né, num pequeno círculo de amigos, todos revoltados contra a corrupção. Eram 4 ou 5 pessoas. Um era professor de direito, né, para nós não ficarmos fora. Outro é policial, propriamente dito, um empresário, uma estudante, né, de direito, e esposa, ao mesmo tempo, esposa de um médico. Né, e todos estavam indignados contra a corrupção. Todavia, o professor, né, ele foi para a faculdade e levou a turma dele para a biblioteca, para que eles pesquisassem. A aluna de direito não frequentou a aula aquele dia, obteve um atestado de seu marido. Né? O médico, o marido, deveria estar em plantão no hospital, mas resolveu ir para a festa. E o policial rodoviário não estava pagando a festa. Essa festa estava sendo paga pelo empresário, que teve como benefício a resolução de algumas multas que haviam sido aplicadas à sua empresa. É uma história assim, uma pequena história, mas que revela um espírito, ao meu ver, que existe aqui no país. E no artigo do professor Leandro, né, me chamou muito a atenção algo que está explícito nesse texto, que a corrupção significa uma opção pelo individualismo. E você coloca, professor Leandro, muito claro no texto a palavra cidadão, e a ideia de cidadania é uma antítese à ideia do individualismo. Né? Tocqueville, quando visitou os Estados Unidos lá em 1830, escreveu a sua Democracia nas Américas, já cunhou aquela frase famosa, né? O indivíduo é o pior inimigo do cidadão. No momento em que a corrupção se torna endêmica, rompem-se os laços de solidariedade. Cada qual busca realizar-se, né? Como o professor Leandro coloca, na sua vaidade, né? Em busca da decantada felicidade, que muitas vezes só é a tradução de ter acesso aos bens de consumo, ou mesmo busca o poder político para se impor. Né? E isso é um problema que nós temos que reconhecer como um problema de todos. Porque essa cômoda posição que nós ocupamos nesse momento, de apontar o dedo e dizer o inferno são os outros, não permitirá modificar a situação que nós temos. Nós continuaremos, daqui a 10 anos, a nos depararmos com uma situação tão grave como a atual. E todos continuarão sendo contra a corrupção. E ela, evidentemente, ela anda de mãos dadas com a burocracia, absolutamente, anda de mãos dadas com a sonegação fiscal. Porque a sonegação hoje é tacitamente aceita na sociedade. Né? E ela é aceita porque não se reconhece no Estado a legitimidade. Você tocava nesse ponto. Não se reconhece no Estado a legitimidade porque ela se tornou, encontrou na corrupção pretexto perfeito. A sonegação encontrou na corrupção um pretexto perfeito para se justificar moralmente. Ninguém abandona uma mesa onde alguém se autodeclara sonegador. Se esse mesmo cidadão diz que acabou de cometer um furto, provavelmente nós vamos levantar e vamos procurar outros amigos. Né? E isso também corrói a sociedade. Então, como nós pensamos na questão da corrupção, nós temos que pensar sobre todos esses aspectos
porque ela mina os laços de solidariedade que são tão necessários num Estado que pretende ser Estado democrático de direito. Muito bem. O Gilson Borges já está no Twitter mandando recado e ele diz assim: o ideal seria limitação em gastos com o uso equânime dos meios públicos. E aí ele vem também falar do financiamento das campanhas e faz uma referência a que as campanhas eleitorais não fossem veiculadas na mídia tradicional, mas apenas nos veículos oficiais, na EBC, na Radiobras, etc, etc. Muito bem. Por falar nisso, é bom sempre esclarecer, propaganda eleitoral gratuita, não. As emissoras são convocadas, são requisitadas, o poder concedente, que é o Estado, chama a si o direito de convocar uma rede, seja para a comunicação partidária ao longo de todo um período, seja para a comunicação eleitoral naquele calendário das eleições, ou para qualquer motivo. Convoca uma rede para a Presidente da República manifestar-se, pelo Dia Internacional da Mulher, por qualquer outra razão. Mas estas convocações da campanha eleitoral e o horário político durante o período não eleitoral se traduz depois em compensação e até isenções tributárias. Os veículos, as empresas de comunicação vão buscar depois este ressarcimento, sendo aí ainda muito discutível e não bem regrado para as empresas de comunicação. Muito comum isso no interior, as pequenas emissoras de rádio que até se enquadram no figurino do Simples. E aí como é que é? Se ele já está no Simples, ele pode se ressarcir tributariamente? Esta é uma discussão que a ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, vai terçando armas lá em Brasília. Mas, de qualquer sorte, o que importa não é exatamente gratuita a propaganda eleitoral. Vamos ao intervalo e já voltamos. Você usa a nossa rede social, o Twitter, o nosso e-mail. Você pode mandar o seu recado para conversas.cruzadas@tvcom.com.br, para @conversacruzada ou para @RS Cláudio Brito. E é Traduzca quem nos dá esta possibilidade. Já voltamos. Belo recado esse, hein? Quinta-feira, na Esquina Democrática, a Blitz da Acessibilidade. Uma ação para que a gente respeite vaga de cadeirante, vaga de deficiente em estacionamento de shopping, na esquina, vaga de idoso. A ideia de furar a fila, de levar vantagem em tudo, também corrói o país, né? Talvez esteja aí a corrupção endêmica, hein, Leandro, que tu falas. É verdade. Esta coisa de, no dia a dia, praticarmos pequenas transgressões. Eu não sou adepto de tolerância zero em nenhuma circunstância. Estou falando até na condição de alguém preocupado com direito penal há muitos anos. Muito bem. Não me agrada a ideia que o prefeito de Nova York, certa feita, implantou e o mundo tentou copiar, a teoria das janelas quebradas. Se eu sou relevante, se eu deixo passar uma janela quebrada, vão acabar quebrando a cidade inteira.
com tolerância a zero e tudo mais, jogaram 2 aviões nas Torres Gêmeas. Não é por aí que se resolve o impasse com punição à torto e à direito. Mas não há nenhuma dúvida que estas pequenas transgressões fazem uma cultura. Eu ponho aqui o carro no estacionamento, ninguém vai fiscalizar, este é um outro drama. Ninguém confere para ver se tem no painel o cartão de idoso. Há ainda quem discuta se o idoso tem que estar dirigindo ou alguém dirigindo por ele, para fazer jus àquela vaga. Enfim, se o motorista é jovem, não precisa parar, mas é o idoso que depende de estar mais próximo de uma porta, de uma escada. Então, essa blitz de quinta-feira merece o nosso aplauso. A blitz da acessibilidade ali no centro de Porto Alegre. Isso você viu na agenda do Conversas Cruzadas. A Débora Bresciani, no intervalo do programa, disse: atenção, tem agenda, Brito. Obrigado. Eu estou aí chamando a atenção para a agenda do Conversas Cruzadas, oferecimento AFISVEC e Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. Eu vou partir daí. Auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. É preciso fiscalizar para desenvolver? Certamente, a atividade de fiscalização é uma atividade estatal extremamente importante. Mas vejam, nós vivemos num país insano sob o ponto de vista tributário. A nossa complexidade tributária também é um aliado muito forte da corrupção e fomenta a própria burocracia. Há quem retroalimenta. Há quem diga que há atos de sonegação em legítima defesa. Eu digo mais, Brito, se o empresário determinar para todos os seus funcionários: eu não quero sonegar um centavo, na dúvida, pague a mais do que pague a menos, nem assim ele poderá dizer que ele não será autuado, não sofrerá uma autuação fiscal. E não porque ele tenha praticado um ato de sonegação intencionalmente. É que o nosso sistema tributário é extremamente complexo. Nós temos 5 ou 6 tributos sobre o consumo, cada qual com sua legislação. Ninguém hoje ousa dizer que, por exemplo, sabe o regulamento do ICMS de cor. Ninguém conhece o regulamento do ICMS, dada essa complexidade. Então, no momento que nós temos essa tal complexidade no sistema tributário, a corrupção ela é também alimentada por isso, porque essa complexidade que implica 2.600 horas por ano só para calcular os tributos, só para apurar o montante a pagar, é o tempo maior gasto em todos os países desenvolvidos do mundo, só para ficar de acordo com a legislação. 2.600 horas por ano. 2.600 horas por ano. Então, nós fizemos uma escolha: tributar o consumo. E nós não tínhamos como fugir da complexidade. A questão que se pode debater é qual o caminho alternativo a isso. Se nós temos uma carga tributária 35%, 36% do PIB, né, até o momento nós estamos bancando essa carga tributária com tributação indireta. Cerca de 50%, 60% de tudo que se arrecada é tributo indireto. PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISSQN, né, todos esses tributos com toda a sua complexidade. Bom, nós não queremos isso. E há um consenso que essa complexidade ela é um entrave ao desenvolvimento econômico, atrapalha muito o nosso país. Bom, por onde nós vamos caminhar? O problema é que a alternativa ela é uma alternativa que pode ter um impacto importante na estrutura social, inclusive da própria questão da distribuição da riqueza do país. Porque se nós dissermos, nosso caminho vai ser, não vamos tributar o consumo da forma como está sendo tributado hoje, nós vamos reduzir sobre o consumo a carga tributária, nós vamos tributar o quê? A renda e o patrimônio? Haverá concordância a isso? Tributar a renda e o patrimônio? As grandes fortunas. Ou propriamente, mesmo sem tributar as próprias grandes fortunas, mas, por exemplo, tributar a renda proveniente do capital da mesma forma como se tributa a renda proveniente do trabalho. Perfeito. O capital paga menos. Dividendos. Por exemplo, ter um tratamento, ou mesmo a propriedade. Hoje, provavelmente, o maior produtor de soja do Brasil paga menos imposto, né, do que a maioria dos trabalhadores que pagam imposto de renda. Porque se ele exporta, ele não paga ICMS, não paga PIS, não paga COFINS, não paga tributo sobre exportação, nem imposto de exportação. Ele pagará imposto de renda se fizer a sua declaração de renda. ITR
Bom, o ITR é um tributo que não existe, nós não devemos nem perder tempo para falar sobre ele, porque é um tributo que... Territorial rural. O qual se arrecada 0,3% do total da arrecadação. É como se ele não existisse, tanto que desde 2003 a União transferiu para os municípios, e os municípios não querem esse presente grego, porque é um tributo inexistente. Bom, o Guilherme Stein manda um recado para o Robert. 1,7% do PIB não é muito? Em que mundo o Robert vive? É cerca de 1/3 do que o Brasil investe em educação. É muito, sim. O Guilherme Stein, repercutindo, Robert, a tua constatação de que a corrupção significa menos de 2% do PIB, ele entende que é muito ainda assim. Se o PIB do Brasil tivesse crescido 1,7% ano passado, né, seria ótimo. Sim, não, o Guilherme Stein, meu colega lá da FEE. Colega? Puxa, fogo amigo. Não, a gente... Não é só a Dilma que tem problema com a base. Não, só para deixar claro, né, para não sofrer más interpretações. Eu sou contra a corrupção como qualquer um, né? Nunca vi ninguém defendendo a corrupção. Eu também sou contra, evidentemente. Agora, o que eu gosto é de colocar os dados objetivos. Né? A corrupção no Brasil, não estou dizendo que é pequena, né? Ela existe, ela está escancarada para todos verem hoje, né? Ela está escancarada. Que bom. Agora, mesmo sendo 1,7, 1,2, esse recurso é significativo e faz falta. Agora, o que eu pondero, não é que a gente não paga imposto para corrupção. Né? A gente paga 2%, né, de todo o PIB, que seria, colocando em termos de carga tributária, o triplo disso, né? Para corrupção, não paga imposto para sustentar parlamentar, que isso é 0,19% do PIB, o Congresso Nacional Brasileiro. A gente não paga imposto para sustentar os ministérios, que os 39 ministérios, com seus todos os funcionários, desculpa, mas como assim a gente não paga imposto? Não, a gente não paga imposto para isso, né? Não é aí que vai a grande monta. Se eu somar tudo que vai para a corrupção, que é bastante, né? 1,7%, 2% do PIB, somar tudo que vai para o Ministério, que vai dar 1,2% do PIB, se eu gastar tudo que vai para o Congresso, que dá 0,19% do PIB, eu tenho 3, alguma coisa por cento do PIB. Tá? A carga tributária no Brasil é 36%. Então, para onde vai? Bom, ela vai para a educação, que é 6,1%, ela vai para a saúde, que é 4%, ela vai para pagamentos de juros, que é 5,5%, ela vai para a previdência social, né, que é 10,3%, se eu colocar assistência a idosos dá 11,7%, se eu colocar aí assistência social de uma forma geral, incluindo Bolsa Família e outros programas, mais 1%. Então, é para isso que a gente paga imposto. Não é para roubarem, né? Esse discurso é raso, equivocado e falacioso, tá certo? Olhando os dados cruamente. A gente paga imposto para, basicamente, educação, saúde e previdência. E mais, com relação a quem paga imposto e como, há também um discurso raso e equivocado, né, que eu vou concordar com o Fábio. Quem paga imposto no Brasil são basicamente os pobres, né, e a classe média. Os ricos no Brasil não pagam imposto, eles vendem que pagam bastante, que a carga tributária é isso, aquilo. É mentira, é uma falácia, é um discurso raso, vazio e que não tem fundamento na realidade. Não é? O Brasil, colocando os países do G20, os brasileiros estão em terceiro lugar, né, que menos pagam imposto, os ricos. Né, terceiro lugar. Os brasileiros ricos só tem 2 países que pagam menos imposto que no Brasil, dentre os países importantes, que é na Arábia Saudita e na Rússia. O Brasil está em terceiro. A carga tributária está sobre o consumo, 49% da carga tributária está sobre o consumo, 26% da carga tributária está sobre a folha de salários, 3%, ou seja, nada em termos significativos, está sobre a propriedade. Né? O ITR, como o colega falou, não existe, né? Num país do tamanho do Brasil, a dimensão do Brasil, com gigantescos áreas territoriais rurais, não é? Maior que países, inclusive, não tem arrecadação sobre o latifúndio no Brasil. Ou seja, o problema para mim não é exatamente, né, a dimensão de como isso é pago, para quê, porque efetivamente é para saúde, educação e previdência. O problema é quem paga, não é? E não é a classe alta no Brasil, não são os empresários. O Brasil é um dos únicos países no mundo que não tem imposto sobre dividendos. Né?
Ao contrário do que falam os empresários da Fiesp e Tem que tal. explicar bem o que é dividendo, hein? Não é todo mundo que sabe. É o que vai para o Eu, por exemplo, acionista. não entendo, até porque Sim. passo longe de qualquer coisa que signifique ações. Sim, é o que o acionista recebe lá, não é, do lucro, que vai para o acionista, o acionista não paga imposto. Eu pago 27,5% sobre o que eu ganho, o acionista da empresa paga 0%. Então é uma falácia. A maioria isso do que povo pagam. paga menos que a tua líquida, a maioria do povo ganha bem menos que tu. É verdade, não é? É verdade. Então, quer dizer, né, quem paga é a classe média de verdade. Agora, todos nós pagamos no preço das coisas na gôndola do supermercado. É verdade. Ali aqui. Sim, Quanto tem de exatamente. imposto em cada produto, né? O automóvel, por exemplo, é uma loucura. Isso que elas têm isenções de impostos. O Adriano Hidalgo, o Gilson Borges, o Guilherme Stein, o Ramiro Zinder, Paulo Fayette, Rafael Breda, todos eles estão repercutindo pelo Twitter. E aqui tem um que eu selecionei. Eu não posso atender e difundir a todos. As coisas que se superpõem ou que se reiteram, eu já resumo numa mensagem só. O Ramiro Zinder manda um recado, uma pergunta para o Osterman. Privatizar todas as estatais seria um bom começo para acabar com a corrupção no Brasil? Pergunta para o Osterman. Certamente seria um bom começo. Claramente não seria a solução de todos os problemas, mas seria sim um começo excelente. O governo federal atualmente tem participação em cerca de 700 empresas Brasil afora. Ninguém sabe ao certo qual o número exato, nem Ministério do Planejamento, nem Secretaria do Tesouro, nem muito menos Ministério da Fazenda. E simplesmente tirar esses ativos das mãos de agentes políticos representaria necessariamente um acréscimo em termos de transparência, em termos de accountability para com o mercado, porque a gente sabe que é muito diferente o tipo de responsabilidade e transparência que é cobrado de uma empresa privada, tanto pelos mecanismos de mercado, quanto também pelos mecanismos dos seus acionistas, e comparado com empresas estatais ou empresas de economia mista. Um caso muito claro é o caso da Petrobras. Nunca é demais lembrar que a presidente Dilma foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras por mais de 7 anos. Isso, enfim, ela fala hoje em coibir a corrupção, em um pacote anticorrupção, quando, na verdade, quando ela teve a faca e o queijo na mão, ela muito pouco fez em relação a casos absolutamente escandalosos de corrupção envolvendo a maior empresa do Brasil, que sim, já devia ter sido privatizada. Se a Petrobras tivesse tido destino similar à da Vale, à da Embraer, ela estaria hoje nos orgulhando como nos orgulham essas empresas, e não vivendo essa situação absolutamente vexatória e que simplesmente a Petrobras se tornou uma grande vaca leiteira para grupos de interesse Brasil afora. Hoje no Brasil se faz política fiscal, política industrial, até política cultural se faz por meio da Petrobras, que é uma grande financiadora de espetáculos culturais, de filmes, de turnês de artistas que deveriam estar captando no mercado esse tipo de recursos. Posso trazer um outro dado. O altamente lucrativo Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval deixou para os cofres do Rio de Janeiro 2 bilhões de reais de ganhos em impostos na rede hoteleira, na atividade da cidade, e no Carnaval especificamente, 5% de ISS sobre cada ingresso vendido, mais os patrocínios, mas o grande patrocínio do Carnaval na Marquesa de Sapucaí é a Petrobras. Será que seria necessário realmente? Na chegada da Marquesa de Sapucaí, a Avenida Presidente Vargas tem imensos outdoors e todos os tapumes da área de concentração, a Petrobras patrocina o Carnaval do Rio de Janeiro. Além do patrocínio direto da Mangueira, que há muitos anos a Petrobras mantém. Pois é, será que faz sentido isso? A gente tem uma empresa que desfruta de um virtual monopólio em praticamente todas as suas atividades, patrocinando empreendimentos variados, e o Carnaval do Rio de Janeiro, que certamente seria autossustentável pelos seus méritos mais do que evidentes, né? A Petrobras patrocinou durante muito tempo o Flamengo, que é o time mais popular do Brasil e que certamente teria condições de obter um patrocínio no mercado, no setor privado, sem precisar tomar dinheiro de uma estatal. Agora, de qualquer maneira, não é interessante que empresas públicas ou empresas de economia mista cumpram um papel social de financiar a cultura?
Esse sempre acaba sendo uma espécie de subterfúgio para a existência dessas empresas, mas eu, sinceramente, não acredito que o Estado com E maiúsculo, deva financiar algo tão subjetivo e algo que, por si só, não creio que passe num crivo econômico de ser um bem público, que é a cultura. Os bens culturais são bens privados que podem ser providos e adquiridos no mercado. Para pessoas que não disponham de recursos para adquirir isso, se pode ter uma série variada de subsídios, mas o fornecimento direto de bens culturais eu acho bem complicado. E também acho que seria uma desculpa muito, muito ruim para a existência de toda uma estrutura de uma empresa somente para subsidiar esses bens. Bem, acho que a gente está começando a caminhar para um debate mais interessante, não que antes não tenha sido, mas de construção de um modelo, né, de desenvolvimento. Na verdade, a corrupção ela nos impede de passar do estágio de subdesenvolvimento para o estágio de desenvolvimento. Eu vou, acho que o Robert se colocou em grande contradição, porque ele disse, ao mesmo tempo que a corrupção ela é relativamente pequena em relação a outros gastos, né, mas ele apontou um conjunto de problemas da estrutura econômica brasileira que são evidentemente, Robert, propiciados por um ambiente corrupto. Você falou que determinados impostos, como sobre dividendos, sobre patrimônio, sobre a terra, por exemplo, o ITR, são impostos ou zero ou de alíquotas, né, muito baixas. E por que isso acontece, Robert? Exatamente que existe uma estrutura de lobby, de partidos que apoiam, né, exatamente essa tomada de decisão sobre a tributação no Brasil. E isso é financiado, é pago. Por que a taxa de juros do Brasil ela não é regulamentada? Por que nós temos 300% de juros ao ano, né, no sistema comum cidadão ter acesso ao crédito? Exatamente porque existe um conjunto de forças econômicas e políticas que financiam os partidos que tomam a decisão de fazer uma política monetária ou de não regulamentar o mercado financeiro como ele deveria ser feito. Então nós estamos falando, sim, de que esse recurso, tu citaste os gastos em educação e saúde, nós temos absoluta certeza, pelas denúncias de propina, superfaturamento, que esse gasto na educação, por exemplo, ele não chega na educação. Se nós pegarmos casos da merenda escolar, do leite, enfim, que são escândalos nacionais, regionais, municipais, capilarizados pelo Brasil inteiro, nós vamos ver que sim, há superfaturamentos, há combinações de preços, há carteirização, né, e isso tudo está dentro do bojo do casamento entre corrupção e ineficiência. E nós não vamos chegar a um padrão de desenvolvimento se nós tivermos tolerância com esse tipo de ambiente. Aí começamos a falar sobre desenvolvimento. Sim, acho que o Brasil errou. Né? Eu não sou um liberal, né? Já de antemão digo isso. Eu defendo a participação do Estado na economia, mas erramos no tamanho, nas proporções. Sim, nós precisamos de mais investimentos privados. O Estado brasileiro não tem capacidade de se arrecadar o dobro do que arrecada, né, de melhorar a qualidade dos serviços públicos. Se amanhã, por decreto, né, o Congresso e a Dilma resolverem dobrar a tributação brasileira, não vai ser por isso que nós vamos dobrar a qualidade dos serviços públicos no Brasil. Nós temos muita ineficiência dentro dos sistemas, falta gestão, falta tomada de decisão em racionalidade econômica. Os projetos não têm estudo de viabilidade econômica no Brasil, por exemplo. Se decide investir, sim, escolher determinadas cidades para a Copa por questões de privilégio partidário, político partidário, conluio partidário. Se decide, sim, dar incentivos fiscais para determinados setores por questões de força política, de força partidária e de lobistas. Então, esse é um problema. O Brasil não encontrou ainda um modelo de desenvolvimento econômico que os países hoje com IDH maior têm, que é o somatório dessas três forças. É um discurso arcaico, na minha visão, tanto o discurso liberal como o discurso ultra-estadista, porque os países que estão mostrando a evidência no crescimento e no desenvolvimento, sobretudo no desenvolvimento econômico, sobretudo no IDH, são países que trabalham na Triple Helix, as 3 L's. Governo trabalhando junto com empresas e trabalhando junto com universidades. E por que universidades? Porque é nas universidades que nasce a base da economia contemporânea, que é o conhecimento, que é a inovação. Então, trabalhando junto esses países, como eu gosto muito, por exemplo, de citar a Suécia, e não que não tenha corrupção na Suécia, nós vamos encontrar o cidadão que o Marciano citou.
O que a gente escuta na Suécia, se você conversar com os cidadãos, com o prefeito, com os políticos, com os empresários? Eu sou um cidadão sueco trabalhando por desenvolvimento da Suécia. Eu não sou um cara que eu quero ficar rico, porque rapidamente eu quero enriquecer para beneficiar a sociedade. Eu quero beneficiar primeiro a sociedade, eu quero beneficiar a empresa que eu trabalho, para depois, e por isso, eu ficar rico. Essa é a mudança da cultura das elites brasileiras que nós precisamos criticar. A elite brasileira ainda é patrimonialista. A elite brasileira ainda quer ela ficar rica. Os novos ricos querem ficar ricos mais rapidamente ainda, querem acelerar o seu próprio enriquecimento, seja de forma lícita ou seja de forma ilícita. E o que a gente vê em países desenvolvidos é elites que estão dispostas a criar um modelo de país, acreditar num modelo de desenvolvimento de país, em que acreditam que o benefício é você fazer uma sociedade rica, é você fazer a sua empresa que trabalha rica. Nós não temos mais PIB, eu acho que a gente tem que ter noção disso. A gente não tem mais PIB no mundo somente com gastos públicos melhores, somente aumentando gasto em educação, gasto em saúde. Isso não vai aumentar o PIB brasileiro e não vai aumentar a melhoria, não vai ter uma melhor qualidade de vida e uma distribuição. Isso é uma falácia também. Fazer com que os gastos públicos aumentem, e sobretudo dentro desse ambiente ineficiente e corrupto. A gente sabe em que mãos esses recursos vão cair, principalmente, infelizmente. Nós temos que ter um modelo de desenvolvimento que questione, sim, a gestão dos recursos públicos de forma mais transparente, mais eficiente, mas que o motor da dinâmica da economia seja o mundo empresarial. Aí eu vou concordar um pouco com o mundo liberal. Porque se nós ficarmos na crença que o Brasil vai ter estatais competitivas com as grandes empresas multinacionais do mundo, meu Deus do céu, a gente está há 2 séculos passados. Nós temos que criar empresas, porque são as empresas que fazem mais PIB. Isso enfim, os manuais básicos de ciência econômica ensinam isso. Não é nem questão de ser liberal, ou ser marxista, ou ser keynesiano. É uma questão de lógica e de lucidez diante de um mundo que se globalizou. A economia do conhecimento, a inovação são a base da dinâmica dos países. E o modelo de desenvolvimento econômico não é mais eu vou ficar rico e os outros vão ficar pobres. É pessoas que estão dispostas a fazer suas sociedades, os seus países, ficarem mais ricos. Seja de forma material, seja de forma subjetiva, cultural, porque hoje a economia, sim, ela aprecia e valoriza a questão da cultura, seja a forma da educação, da qualidade de vida, da saúde, e de índices que populam aí o famoso IDH ou os outros índices de desenvolvimento econômico. Então a gente está, eu acho que, começando a evoluir o nosso debate. Nós temos que nos reportar e entender o que é o desenvolvimento econômico no mundo contemporâneo. E não mais ficar discutindo modelos arcaicos e, sobretudo, tentando injetar mais dinheiro na economia brasileira, porque ela é tão ineficiente que não adianta a gente dobrar realmente os gastos, sejam públicos ou privados, porque o dinheiro vai para o ralo ou vai parar na Suíça em contas de pessoas inidôneas. Mas eu só acho que é importante a gente encontrar um chão comum aqui no próximo bloco. No próximo bloco. E sobre Suíça, é boa a oportunidade de esclarecer. Não é pecado nem é crime ter dinheiro na Suíça. Não é. O que é pecado e é crime é ter dinheiro na Suíça e não evasão de divisas. Exatamente. E não dizer que tem dinheiro na Suíça. Inclusive alguns artistas foram encontrados também. Então não é só o agente público. Jones Tubino, Adão Santos, Carlos Roberto Rodrigues, Alexandre Luna. Que eu saiba, não tem dinheiro na Suíça, mas são assíduos telespectadores do Conversas Cruzadas e mandaram os seus recados. Já voltamos. Muito bem,
Nós estamos no penúltimo bloco do Conversas Cruzadas, ainda repercutindo Ângelo Friso, Lilian Mansur, Jorge Oliveira, que mandaram seus recados para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Além do e-mail, depois que sair ali o comercial dos nossos patrocinadores, dá para botar o e-mail. Agora a Fruc, depois da Univates, foi a Fruc, né? Olha que bonito, ó. 90 anos tem a Fruc. E aí de Setsergs, e agora está ali, conversas.cruzadas@tvcom.com.br, mais o CEP e o RGS lá, ó. E depois, @Conversa Cruzada, @RS Cláudio Brito. Depois de tudo isso, para aumentar mais as suas anotações aí, tvcom.com.br, tvcom.com.br. Você vai no site da TV Com e revê o Conversas Cruzadas quantas vezes quiser, tá certo? Acontece o que disse o Osterman. Tem gente na Finlândia que assiste o programa. Certamente. Brasileiro que está perdido pelo mundo, mata a saudade, nos assistindo pela internet. E na Finlândia ainda rindo de nós, né? Passando frio lá. Muito bem. Começo por ti. Bem, eu gostaria... Agora, este bloco e o próximo, que são breves, vocês viram a autoridade que tem a Débora, né? Vamos respeitar. Quando ela fala no estúdio, tantos minutos, não sei o quê. Pois então, eu não provoco com perguntas, eu deixo os 2 blocos finais para vocês encaminharem frases de encerramento. Bem, eu só queria chamar a atenção para 2 aspectos tributários envolvidos na questão da Petrobras. Primeiro, é muito difícil estimar o quanto foi desviado na Petrobras, porque o valor que a Petrobras pagou a mais por suas obras, é muito difícil saber o quanto isso significa economicamente, porque o desvio se deu mediante o superfaturamento das obras. Por outro lado, a empreiteira acabou pagando propina com dinheiro público duplamente. E explico, porque na medida em que boa parte desses recursos foram pagos, tendo como contrapartida a emissão de uma nota fiscal de prestação de serviços, de consultoria, de compra de mercadorias inexistentes, essas notas fiscais foram lançadas na contabilidade e reduziram o imposto de renda a pagar, porque reduziram o lucro, reduziram o PIS, reduziram a COFINS, reduziram a contribuição social sobre o lucro. Somando esses 4 tributos, nós temos algo próximo a 45% do valor da nota, que foi mandado, essa conta foi mandada para a União, mediante o não pagamento dos tributos. Então, esse é um aspecto relevante que eu não tenho visto ser muito debatido. E imagino que a Receita Federal esteja trabalhando nesse ponto. E outro ponto interessante também... O outro no bloco final. Pois não. Muito bem. Anota bem aí. Rafael Breda, Eduardo Eletricista, Guilherme Stein mais uma vez, Roberto Nascimento, Ana Mota, no Twitter de agora. O Roberto Nascimento, vender a Petrobras, exclamação. Fazer o que fizeram com a Vale. A Vale valia 10 bi e venderam por 3. Que orgulho para os estrangeiros. Valia? Valia 10 bi? Já começa por aí. Pois é, isso é complicado de se dizer, né? Quando a gente pega uma empresa extremamente endividada e simplesmente se faz uma estimativa do seu valor de mercado sem se considerar... Porque o valor de um bem é quanto as pessoas estão dispostas a pagar por ele, não é o valor que a gente acredita. Eu posso ter um apartamento e dizer que ele vale 3 milhões, mas ninguém está disposto a pagar por ele 3 milhões, por ele ter uma infiltração, por ele ter uma rachadura. No Moinhos de Vento. De repente, talvez... 3 dormitórios. Pois é, tá, mas daí eu pego e falo, vale 3 milhões, mas eu não encontro comprador, só estão dispostos a pagar, digamos, 1 milhão, então ele não vale 3 milhões. Ele vale 1 milhão. Ele vale 1 milhão, exatamente. E por que a gente não teve o Valão, o escândalo, o Mineirão, ou, quer dizer, o Mineirão a gente tem o estádio, né? Mas por que a gente não teve... 7-1, né, no Mineirão. Porque a gente não teve nenhum escândalo envolvendo a Vale do Rio Doce, a Embraer e diversas outras empresas que foram privatizadas do período entre 92 e 1999, especialmente. Basicamente porque elas foram privatizadas e os erros de seus administradores passaram a ser problema de seus acionistas e não problema de todos nós. Isso é algo que nós precisamos entender. A Petrobras foi criada em 1953 em meio a uma campanha que dizia ufanisticamente: o petróleo é nosso. O petróleo não era nosso, não é e nunca vai ser. A questão é se a gente quer que a conta siga sendo nossa. Eu não gostaria de ter que pagar a conta da corrupção da Petrobras e da ineficiência da sua gestão. Algumas pessoas querem, eu acho legítimo,
Mas eu acho que então essas pessoas deveriam ter o bom senso e comprarem ações da Petrobras e desincumbirem o pagador de impostos brasileiros de eventuais subsídios, como vem acontecendo, por exemplo, no pagamento de dívidas da Petrobras com a Eletrobras, outra empresa estatal à beira da falência. Na fase de surgimento, na fase áurea do Petróleo é Nosso e na fase de construção do que viria a ser a Petrobras, se falou no país, houve investigação, do seguinte ato corrupto: geólogos que eram subornados para dizer que não havia petróleo. Não, aqui não há petróleo. E davam os laudos ocultando a existência de petróleo. E eram pagos pela... Eles eram pagos pela Standard Oil, Shell e outras grandes do mundo. Ou seja, a origem já é terrível, né? Sem dúvida. Corrupção. Vai lá, Leandro. Veja, eu acho que também a gente tem que fazer uma boa distinção, né? Não está em ser privada ou pública a empresa, né? A índole da corrupção, né? Tem uma questão humana envolvida, né? Mas tem uma questão de incentivos, né? Tanto o risco moral, né? Ele pode estar presente numa empresa estatal como numa empresa pública, privada, né? Então, acho que a gente tem que também amenizar, porque nós temos excelentes profissionais trabalhando dentro do Estado, né, honestos, né, e temos empresas estatais que funcionam muito bem, obrigado. Acho que não é uma questão de generalização. Agora, a gente pode, calibrando esse assunto, entender um pouco como é o esquema de corrupção. Eu acredito que ainda está na índole do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. Independentemente se A ou B, e até relato nesse artigo que foi citado aí, se a pessoa A ou B sentar em determinado cadeira, tiver uma caneta dessas na mão para assinar, em um determinado posto, ela vai ser abduzida pelo sistema. Né? Porque o sistema, né, é maior, ele envolve uma ecologia, né, de corrupção que faz com que cidadãos tenham que se converter, até porque há ameaças, né, à vida dessa pessoa, aos familiares dessa pessoa, né, e nós temos essas informações aí até nas delações premiadas. Bem, então acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado no sentido de não estar em circuito privado ou público, né, estar sim na índole do sistema que está em vigor nesse país. Por favor, Robert. Bom, eu vou aproveitar meu tempo para pegar algumas beiradas que ficou aí com relação à fala de outros colegas, né? Com relação ao investimento em educação e o desvio... Né? Não tem tempo para tratado, hein? Tá, não, vou ser breve. Existe, evidentemente, mas ele está contabilizado já na corrupção, né? Com relação à estrutura tributária enfim, como isso é ruim e penoso, acho que é praticamente consenso isso. Claro que não deixa de ser lobby, né, que é influência, mas é porque as organizações patronais, né, os sindicatos patronais, os entes privados estão muito melhor organizados do que outros que acabam pagando a conta, né? E esses outros é a classe média e a classe mais que está na base da pirâmide. A classe de cima não paga praticamente nada comparado a qualquer país civilizado no mundo, né? Então, porque eles têm uma influência muito grande na política. Isso sim é um problema sério, não é? Só para finalizar, então, com relação à sonegação ainda, né? A corrupção, eu trouxe aquele dado da Fiesp, vamos acreditar nele, 100 bilhões de corrupção no setor público. A Associação dos Auditores Fiscais, que é patrocinadora aqui, mas em termos nacionais aqui, traz o dado de 500 bilhões em sonegação, 5 vezes mais, né, que é sonegado via SwissLeaks aí, e outros, né, que as empresas privadas, as pessoas, enfim, a população rouba do resto do povo. 500 bilhões, 5 vezes mais. Vamos ao intervalo e voltamos para fechar este Conversas Cruzadas.
Marcília Fagundes, Roberto Nascimento, Regis Oliveira, Ana Mota, tuitando, retuitando. O Roberto Nascimento, tudo que foi privatizado neste país foi por troco de banana, lamentável. Modelo de gestão liberal também vai de mal a pior. A Marcília Fagundes retuita, o Regis Oliveira. As empreiteiras da Lava Jato são estatais ou privadas? E são corruptas? Enfim, aí estão as manifestações também da Romilda Reder, Décio Damin, Rafael Breda, André Luiz Gonçalves, José Evold e Paulo Tietê. Muito obrigado a todos vocês. Vamos para o encerramento. 1 minuto para cada convidado. Eu começo pelo Osterman. A questão da corrupção ela não pode ser de maneira alguma minimizada no Brasil hoje. Ela deve ser encarada de frente. Inclusive, a gente precisa pregar que sejam punidos aqueles que praticam grandes delitos e pequenos delitos, inclusive a nível federal. Eu acho hoje absolutamente uma vergonha, na verdade, que a gente tenha na presidência do nosso país uma pessoa que atuou de maneira tão omissa e negligente na presidência do Conselho de Administração da maior empresa do Brasil e que ela siga ainda na presidência do país. Isso serve como um incentivo muito grande para toda a cadeia produtiva e para todo o meio político Brasil afora. Então, a corrupção se resolve sim com diminuição da impunidade, diminuição da abrangência do Estado e da política sobre a vida das pessoas e, claro, maior transparência, maior envolvimento da sociedade civil, maior empoderamento dos cidadãos. Por favor, Buffon. Nesse final, eu queria ressaltar aspectos novamente tributários, em especial ao denominado déficit democrático. Se nós temos o sistema tributário que nós temos atualmente, é porque nós temos um déficit democrático. Nós temos no Congresso várias bancadas, bancada da bala, bancada evangélica, bancada dos produtores, bancada dos mineradores. Está faltando simplesmente a bancada do povo, aquela que representa o país como um todo. Do pagador de impostos também. Representa como um todo. E esse déficit democrático, por exemplo, é a razão de nós não termos ainda uma tributação sobre a exportação de minérios. A Vale, discordando de você, meu caro André, ela não me orgulha, eu só gostaria que a Vale pagasse os tributos como qualquer outra empresa no Brasil. Na medida que ela exporta, ela só vai pagar imposto de renda e contribuição social se exportar diretamente para a China. Mas quem sabe a gente não diminui o imposto das outras em vez de aumentar o dela? Eu não tenho esse tempo. Por quê? Porque isso ocorre em detrimento da indústria. E não há país desenvolvido sem uma indústria forte. E é isso que nós temos que entender. E a indústria tem que entender que o sistema financeiro não é seu aliado. Ele está num outro polo, num outro posto. E terminando, a tríplice hélice, essa junção de Estado, empresa e universidade, pressupõe sim confiança, honestidade de conduta, principalmente. Senão, nós não vamos conseguir dar esse passo adiante como propinado pelo professor Leandro. A ânsia pelo crescimento rápido do Brasil tem feito com que vários governantes façam marketing em cima do PIB brasileiro. Eu acho que está na hora de a gente pensar em crescer menos, crescer calmamente, mas crescer de forma organizada e eficiente. Robert. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Foi um debate muito positivo. Me despeço falando que a Petrobras dá lucro, não é? Ela coloca dinheiro no Tesouro Brasileiro. O pré-sal tem 20 trilhões de dólares lá. A corrupção é um problema sério. A gente perde em torno de 2% do nosso PIB corrupção. Tem que ser banido isso, ou fiscalizado o máximo possível. Mas o grande problema no Brasil é a desigualdade social. 0,9% da população brasileira detém 60% da riqueza. Isso é um escândalo. Muito obrigado aos nossos convidados. Este programa será reapresentado amanhã às 9 horas da manhã. Vem aí o programa do Roger. E mais um Conversas Cruzadas nós teremos amanhã, 10 horas da noite. Boa noite.